Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos continuar a nossa saga sobre compactadores e descompactadores. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tar e o gzip. E a gente vai falar desses dois em conjunto porque eles frequentemente são usados juntos. E a gente vai entender isso daqui a pouco. Então vamos começar falando sobre o tar. O tar, ele é um compactador, mas não um compressor. E é por isso que, geralmente, as pessoas usam ele em conjunto com o gzip, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, basicamente, o que o tar faz é só juntar os arquivos em um arquivo só. Ele não diminui o tamanho. A usabilidade do tar é a seguinte. Ele tem as suas opções, o seu arquivo de saída e o arquivo de origem, bem semelhante ao zip. E um detalhe muito interessante do tar é que para a gente conseguir usar ele, a gente precisa colocar o F junto dos outros parâmetros de opção que a gente vai usar, senão ele vai retornar algum erro, certo? O F é para determinar o arquivo. E bom, sem mais enrolação, vamos partir direto para a usabilidade do tar. Caso eu queira compactar algum arquivo, basta eu digitar tar menos, aqui a gente precisa do menos, diferente do rar, menos cf, C de compact ou compactar, e F para escolher o arquivo. Vamos criar o teste.tar e vamos colocar aqui todos os arquivos de texto que a gente tem nessa pasta. Assim que eu der Enter, ele foi lá e criou o arquivo. Se a gente der um ls, está lá o nosso teste.tar. Percebam que o tar, diferente do zip e do rar, ele já vem por padrão no modo silencioso, ou seja, ele não mostra o que ele está fazendo ali. Caso você queira ver o que ele está fazendo, basta usar a opção V de verbose. Então vamos lá dar uma olhada como é que isso funciona. A gente vai digitar tar menos cvf, o C para a gente compactar um arquivo, o V para ele mostrar o que ele está fazendo e o F para determinar o arquivo. Vamos colocar como teste verbose. Isso é interessante, o V ali é de verbose. Tar. E vamos colocar aqui asterisco.txt. Assim que eu der Enter, ele vai me mostrar cada arquivo que ele colocou dentro do arquivo testeverbose.tar. Se eu der um ls aqui, a gente tem o nosso arquivo testeverbose. E agora, se a gente quiser listar o que está dentro dos arquivos teste.tar e testeverbose.tar, a gente pode fazer isso usando tar menos t e o nome do arquivo. Nesse caso, vamos usar o teste.tar. Ah, e eu já ia esquecendo, a gente precisa colocar o F aqui, tá? Antes ou depois do parâmetro. Então, tf teste.tar. E aí, ele mostra. Se a gente não colocar o F aqui, ele vai retornar um erro. Ele vai dizer que está faltando a opção F, porque a gente precisa da opção F para informar o arquivo que a gente quer criar, certo? Se a gente for olhar o nosso arquivo teste.tar, usando o "-t" para listar, a gente pode ver que a gente tem o teste 1 até o teste 4.txt. Agora vamos supor que a gente quisesse adicionar um arquivo aqui. A gente pode fazer isso usando o "-u". Então vamos criar um arquivo aqui. Vamos chamar ele de teste5. Vamos colocar uma palavra aqui. Não, vamos salvar. Vamos fechar. E agora vamos adicionar o teste5 no teste.tar. Para fazer isso é só digitar tar -u. O F, precisa do F. Teste.tar. E vamos digitar o nome do arquivo que a gente quer adicionar. Nesse caso, teste5.txt. Assim que eu der Enter, ele foi lá e adicionou o teste5.txt no teste.tar. Vamos dar uma olhada? Vamos ao tar -tf teste.tar. E agora a gente tem o teste5.txt dentro do teste.tar. E agora que a gente já viu como adicionar um arquivo, como ver o arquivo .tar, como compactar ele e como a gente vê o que o tar está fazendo, a gente vai ver como descompacta o arquivo que a gente criou. Para fazer isso, a gente usa o parâmetro x. Então, vamos lá. Tar -xf
teste.tar. E assim que a gente der Enter, ele foi lá e sobrescreveu os arquivos que a gente já tinha. E notem que ele fez isso sem perguntar. Ou seja, se você tiver algum arquivo aí que você não quer substituir, é melhor colocar os arquivos extraídos em uma pasta separada. E para fazer isso, é bem simples. A gente vai usar o mesmo comando que a gente acabou de usar, a diferença é que a gente vai colocar o parâmetro "-c" maiúsculo para a gente colocar o diretório e vamos colocar aqui o teste barra. Entretanto, se a gente digitar só o teste barra ali, ele vai dizer que o diretório não existe. Isso porque o tar não cria diretórios igual o rar ou o zip fazem. Ele necessita que o diretório já exista. Nesse caso, a gente vai criar um diretório e a gente tem o diretório teste ali. Agora, se a gente colocar o mesmo comando que a gente colocou anteriormente, que é o tar -xf teste.tar -c teste, e der Enter, ele foi lá e colocou tudo no diretório teste. Se a gente navegar até lá, tá lá os nossos arquivos de texto. E para terminar o assunto do tar, a gente pode criar um arquivo tar.gzip só usando o tar, sem a gente ter que usar o gzip depois. Para fazer isso, a gente vai usar o parâmetro z. Então, vamos ver como a gente faz isso. Usando o tar, -c para compactar, z para usar o gzip e f para o arquivo, ou seja, tar -czf. O nome do arquivo, vamos colocar teste.gz.tar.gz. A gente precisa colocar o .tar.gz, senão vai dar pau. E vamos colocar os arquivos de texto. *.txt. Assim que a gente der Enter, ele foi lá e criou o arquivo teste.tar.gz. E para extrair, a gente vai usar o tar -xzf e vamos colocar teste.gz.tar.gz. E assim que a gente der Enter, ele foi lá e extraiu. Mas como a gente está numa pasta que já tem os arquivos, ele substitui sem pedir, a gente vai ter que extrair ele para alguma pasta. Eu já criei ali o diretório teste.gz e para a gente extrair para lá é bem simples. A gente vai usar o mesmo comando, mas vai adicionar o parâmetro "-c" e vai colocar o diretório teste.gz. Vamos dar Enter. Se a gente navegar até o teste.gz, a gente tem aqui os nossos arquivos de texto. E agora, vamos comparar o tamanho de um arquivo tar original com o arquivo tar.gz. Vamos vir aqui. A gente tem o nosso teste.tar e se a gente vier aqui em propriedades, a gente pode ver que ele tem 24 megas, que nada mais é do que a soma de todos os arquivos de texto que a gente tem aqui, certo? E se a gente for ver o tamanho do teste.gz, que está comprimido com o gzip, a gente tem 58.7 KB. Ou seja, o nosso teste.tar só juntou esses arquivos, é como se ele tivesse adicionado numa pasta. E o nosso teste.gz, que é esse tar.gz, além de adicionar esses arquivos em um só, comprimiu eles usando o gzip. Agora que a gente já viu o tar, vamos falar sobre o gzip, que como eu falei anteriormente, ele não é um compactador, ele é um compressor. A única coisa que ele vai fazer é diminuir o tamanho dos arquivos. Ele não vai juntar os arquivos em um. Para isso, a gente usa o tar, certo? E é por isso que o tar é tão usado com o gzip. E a estrutura padrão do gzip, pelo fato de ele não compactar os arquivos, é só opção e arquivos. Ou seja, a gente só vai poder usar as opções e dizer para ele qual é o arquivo que ele vai comprimir. Sabendo que o gzip não compacta os arquivos, aqui no meu diretório teste.gzip eu tenho 4 arquivos de texto. O teste1, teste2, teste3 e teste4.txt. Se eu digitar gzip e der *.txt, ele vai comprimir todos os arquivos de texto. Assim que eu der Enter, ele vai comprimir, não vai me dizer nada, porque assim como o tar, ele é silencioso. Se eu der um ls, todos os nossos arquivos de texto viraram .txt.gz, ou seja, agora eles estão comprimidos.
Para a gente descomprimir eles, a gente usa o parâmetro "-d". Então a gente vai digitar gzip "-d asterisco .txt .gz e vamos dar enter. E pronto, nossos arquivos .txt.gz viraram txt novamente. Agora, para a gente prosseguir, vamos usar o tar para a gente colocar todos os arquivos de texto em um arquivo só. Então vamos usar o tar -cf teste.tar. E aí vamos dizer para ele compactar todos os arquivos de texto. Vamos dar enter e pronto, temos o nosso teste.tar. Agora vamos pegar o nosso teste.tar e comprimir ele. Vamos usar o gzip teste.tar. Assim que a gente der enter, o nosso teste.tar virou teste.tar.gz. Se eu quiser ver o que está dentro de um arquivo .gz, basta eu usar o parâmetro "-l". Então, vamos testar isso na prática. gzip "-l teste.tar.gz. Assim que eu der enter, ele vai me dizer o que eu tenho dentro do meu teste.tar.gz, que nesse caso é o teste.tar. E aqui ele me diz o valor que eu tenho dele comprimido, o valor que eu tenho dele sem compressão e o raio de compressão, ou seja, o tanto de compressão que a gente teve do arquivo. Se eu quiser comprimir os arquivos dentro de um diretório com o gzip, eu também posso. Mas lembrando, ele vai comprimir os arquivos que estão dentro do diretório. Ele não vai transformar o diretório em um arquivo .gz. Vamos ver isso na prática. Para a gente comprimir os arquivos de um diretório, a gente vai usar o parâmetro "-r, semelhante ao que a gente tem no zip. Bom, nesse caso vamos digitar gzip "-r e vamos digitar o nome do diretório, que nesse caso é o diretório teste que eu criei aqui. Assim que eu der enter, ele foi lá e pegou todos os arquivos que estão dentro do diretório teste e zipou eles, né? Comprimiu eles. Se a gente navegar até lá, todos os nossos arquivos de texto que estavam dentro desse diretório viraram arquivos de texto.gz. E agora, como é que eu descompacto eles? Como é que eu unzipo eles, por assim dizer? Bom, nesse caso é bem simples. A gente vai usar o gzip -d e vai digitar o nome do diretório e o nome dos arquivos que a gente quer descomprimir, né? Nesse caso, são todos os arquivos .txt.gz. Assim que eu der enter, ele foi lá e descomprimiu eles. Se a gente navegar até lá, tá lá. Todos os nossos arquivos de texto voltaram a ser arquivos de texto comuns. Assim como o zip e o rar, o gzip também permite que a gente escolha uma taxa de compressão. No caso do gzip, essa taxa varia de 1 a 9, sendo 1 a menor taxa e 9 a maior. Para a gente testar isso, eu criei aqui dois arquivos .tar, sendo o teste taxa 1 e o teste taxa 2. Bom, vamos testar então a menor taxa de compressão. Para isso a gente vai digitar gzip -1 e o nome do arquivo que a gente quer comprimir. Nesse caso, vamos colocar o teste taxa 1.tar. Vou dar enter e pronto. Ele já comprimiu esse arquivo. Se a gente vier aqui no nosso gerenciador de arquivos e clicar com o botão direito em propriedades, a gente tem um arquivo de 212 KB, certo? E agora vamos ver como é que fica um arquivo com a maior taxa. Nesse caso, vamos voltar aqui para o terminal e digitar gzip -9 teste taxa 2.tar. Assim que eu der enter, ele foi lá e já comprimiu. Vamos voltar no gerenciador de arquivos e vamos ver aqui o teste taxa 2. Ele ficou com 50 KB. Se a gente comparar com o teste taxa 1, que estava com 212, é uma diferença bem grande. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o parâmetro "-t, que permite que a gente teste o nosso arquivo gzip. Para usar ele é bem simples, a gente vai digitar gzip -vt, o v para ele mostrar o log, por assim dizer, do que ele está fazendo,
O V vem de verbose. E vamos digitar o nome do arquivo. Nesse caso, vamos usar o teste taxa 1. Assim que a gente der Enter, ele vai dizer que o nosso arquivo está ok. E bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente viu como usar o básico do tar e do gzip. Eu espero que tenha ficado de fácil compreensão. Se você tem alguma dúvida, pode ir deixando aí nos comentários que a gente vai estar respondendo ela. Lembrando que na descrição do vídeo e no comentário fixado, eu vou deixar um formulário de avaliação para você dizer o que achou do vídeo e o que a gente pode melhorar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ver vocês no próximo e até lá!